Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Até aqui. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra. Pai, a Tua Palavra ela é sempre verdade, ela é suficiente. A Tua Palavra ela é poderosa. A Tua Palavra ela nos é arma, ela nos é escudo. Ela é isso para todos aqueles que no Senhor confiam. Pai Deus, que nessa noite a Tua Palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, venha sobre nós de maneira, Pai, sobrenatural. Pai Deus, que aquilo que nós já ouvimos, que aquilo que nós já falamos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, possa se revelar de uma maneira nova aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração. Pai, que isso venha produzir transformação, santidade, intimidade. Pai Deus, que nós a cada dia possamos estar qualificados. Pai, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente crescermos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, querido. Glória a Deus pela sua vida. Algumas pessoas que nos visitam, né? Glória a Deus, o Senhor te abençoe ricamente. Você tem a liberdade na casa do Senhor de receber a palavra. Amém? Queridos, eu abri esse texto para uma introdução e eu queria que vocês voltassem comigo no versículo 3. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, ou aquele que tem um coração no Senhor, aquele que tem um coração voltado no Senhor, aquele que está fortalecido no Senhor, aquele que tem uma experiência com o Senhor. Esse é aquele que o Senhor ouve. Eu não vou trabalhar esse texto em si, mas eu queria aprendermos, trazer uma condição de nós aprendermos no Senhor, com o Senhor Jesus, coisas novas para a nossa vida. Eu gostaria que você pudesse entender que nós estaremos falando da pessoa do Senhor Jesus e da intimidade que ele tem com o Pai. Abra comigo em Mateus 6. Queridos, eu quero tentar trazer a mensagem de uma maneira o mais falada, o mais simples possível, para que a gente tenha um aproveitamento, um entendimento. Mateus 6 é parte do Sermão da Montanha. Havia uma multidão, Jesus estava explanando, falando com a multidão vários assuntos. Se Jesus parou, se Jesus aqui investiu tempo para explicar, para falar a respeito da condição, da maneira da oração, é porque é algo importante para as nossas vidas. A oração é algo importante para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a orar. Orar não é fazer hora. Orar é falar com Deus. Amém? Em Mateus 6, verso 5, Jesus nos diz a seguinte coisa: e quando orar, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Queridos, eu queria que você entendesse que falarmos de oração é um ponto, eu diria para você que não é algo complicado, mas é algo que se requer um respeito, um cuidado, porque isso vai falar muito de intimidade. Cada um de nós temos as nossas
experiências com o Senhor. Porque a oração, ela é algo que ela é recorrente, ela é existente no meio da igreja. Espera-se que todos, cada um de nós, tenham o hábito de falar com Deus de uma maneira como eu conversei hoje com a minha esposa, como eu conversei hoje com o meu filho, quando eu conversei hoje com tantas pessoas. Seja algo recorrente na nossa vida, de falarmos com Deus. Isso precisa ser algo de uma condição assim, natural. Eu queria que a gente pudesse, que nós pudéssemos trazer isso como uma reflexão nossa. Se porventura nós não nos dirigimos a Deus hoje ainda, ou se porventura nós nos dirigimos a Deus de maneira diferente do que o Senhor Jesus vai aqui nos apresentar, que a gente com graça possa refletir, entender os ensinamentos de Jesus. Querido, se você discordar daquilo que Jesus está pautando, que ele teve todo o cuidado, eu não tenho como fazer diferente, porque ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Filho de Deus, numa condição de relacionar com o Pai, nos apresenta pontos aqui para nós importantíssimos. A nossa oração precisa ser algo natural. Quando eu tenho falado e eu tenho me exercitado, a nossa caminhada com o Senhor, ela precisa ser prazerosa. A caminhada com o Senhor tem que ser gostoso. O meu relacionamento com a minha esposa tem que ser gostoso. O meu relacionamento com o meu filho tem que ser muito bom. A gente não pode abrir mão de coisas vitais para a nossa vida, se porventura há pontos que não estão de acordo ou que a gente não tem a melhor condição. Nós precisamos refletir, trazer verdade para nossas vidas e até mesmo usar esse aprendizado de hoje para que nós possamos nos dirigir a Deus e que possamos refletir e aprender. Esse texto é muito rico, ele vai nos dizer aqui de vários pontos. Eu falei da complexidade que é a condição nossa de falarmos da oração. Há muitos pontos que para as pessoas, para nós seres humanos, são sempre complexos. Para eu falar de dinheiro é complexo, independente da condição de pastor. Alguém aqui sai contando para todo mundo quanto que ganha? Não, a gente não fica expondo, eu ganho 2, eu ganho 3, eu ganho 4. Ninguém sabe, porque isso é uma coisa particular, isso é uma coisa íntima, isso é uma coisa individual de cada um. A nossa condição de sexualidade, os nossos gostos, isso aí a gente não sai, isso aí é entre eu e minha esposa. A gente não sai de uma maneira aleatória, sem um propósito muito definido, sem expor isso, porque isso também vai trazer uma condição de uma intimidade do casal. Não dá. A nossa condição de oração, cada um tem a sua experiência. Eu não quero apagar aquilo que você vive, a sua experiência que você vive, as vezes que você já ouviu o Senhor, que o Senhor já falou com você. Se porventura é um pouco diferente disso, não abra mão do seu relacionamento com Deus, mas que a gente possa agregar, trazer essas verdades para que nós possamos crescer ainda mais. Todos me entendem? Veja que o Senhor Jesus, ele vem explanando aqui, e ele fala, olha, quando orar, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, para que todos vejam. Será que a oração mais alta é a que Deus escuta? É a oração mais bem colocada da palavra? Senhor, Deus Todo-Poderoso. Será que é isso que diferencia a oração respondida entre as pessoas? Veja que nós estamos falando do Sermão do Monte. Jesus está explanando uma condição à multidão, e ele pega e fala, olha, nas sinagogas e nos campos da praça, para serem vistos pelos outros.
Queridos, o que mais acontece, aqui está falando de sinagoga. Aqui nós não temos sinagoga. O que nós temos no Brasil? Igreja. Tem muita gente que gosta da oração do irmão, que ora com mais fervor. Esse irmão ora fogo puro, ele fala muito, ele vai falando, e ele vai empolgando, Irmão, eu estou falando, não estou indo contra essa oração, mas não é isso que mede, não é isso que define aquela oração de Deus. Veja que o próprio texto fala que nas sinagogas, nas igrejas, estão cheias de pessoas que oram de uma maneira fantástica, muito bonito. Mas o próprio Deus já deu para eles a resposta. Qual é? O texto, de uma maneira, ele dá a resposta. Em verdade, ele diz que ele já recebeu a sua recompensa. Qual é? O silêncio de Deus. A não resposta. Deus não tem prazer em responder dar resposta a cada um de nós para aquela oração bonita que sai da nossa boca e da nossa mente. Não é essa a condição. Veja que Jesus vem no verso 6, mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. O que Jesus está querendo dizer é assim, vai entrando no quarto e já vai fechando a porta. De tão afirmativo que ele é no texto, ele fala, olha, entra no quarto fechando a porta. Não é entra no quarto, depois você lembra de fechar a porta, não você entrou na presença do Senhor. É algo assim, para que não tenha dúvida que seja você e o Senhor. Essa oração, ela precisa estar entre você e o Senhor. Nós precisamos experimentar, nós precisamos entender o que é essa experiência com o Senhor. Queridos, eu falei de dinheiro, eu falei de vida sexual, são coisas de intimidade. A nossa vida com o Senhor, ela precisa ter a sua intimidade. Quando eu entro na presença do Senhor, eu preciso ter intimidade. Queridos, me permitam dizer, eu não entro na presença da minha esposa para ter intimidade sem me desnudar. É uma coisa lógica. Eu preciso ser quem eu verdadeiramente sou. Eu preciso ser verdadeiramente aquilo que eu sou no Senhor. Eu não vou entrar com máscaras, eu não vou entrar com fingimentos, eu não vou entrar diante da minha esposa querendo agradar, dizendo que eu amo, se não é verdade. Se eu não tenho entendimento para com ela e dela para comigo. A intimidade com o Senhor, querido, é algo que vai falar no profundo. Nós precisamos entender o que é intimidade. É viver a verdade é a palavra. Eu preciso entrar nesse quarto de uma forma que eu entro para outras intimidades que nós temos. Mas, ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, a primeira pessoa que Ele quer revelar é você mesmo. A primeira pessoa que Deus quer ter intimidade é com você. Deus pode falar para mim, boca de Deus na sua vida, pode, mas a primeira pessoa com quem Ele quer compartilhar é com você mesmo. Ele quer ter intimidade com você, Ele quer relacionar com você. Como é que nós relacionamos com esse Deus? Como é que nós nos apresentamos como temos entrado na presença do Senhor? Está vendo que é uma condição individual? Muitos casais têm os seus momentos de intimidade de várias formas. Eu não quero ser juiz na vida de ninguém. Mas não é gostoso, quando a gente vê um casal de namorado,
Ufa, tem lugar para isso. Tem o seu momento de intimidade, não é aquilo expondo. E desculpe, isso não revela amor. Isso não revela amor. Intimidade não é eu demonstrar a terceiro aquilo que eu sou. Eu não tenho que ter algumas atitudes com a minha esposa para que todos vejam que o meu casamento é bom. Tem que ser bom para ela. O nosso casamento precisa ser verdadeiro para a nossa comunidade. O nosso relacionamento com a nossa família precisa ser bom para nós primeiro. Se flui o nosso relacionamento em casa, se a nossa vida em casa tem presença do Senhor, irmãos, a igreja flui. Tudo flui na empresa, no trabalho, em tantas coisas irão fluir. Nós precisamos entender, talvez refazer a nossa intimidade. Falar de intimidade, nós temos que falar de relacionamento. É inconcebível. Eu não preciso muito da Bíblia. Claro que a Bíblia é 100% importante na nossa vida, mas imaginar um relacionamento de um namoro, onde duas pessoas se conhecem em minutos e têm os seus momentos de intimidade. Para e pensa, eu preciso achar uma base bíblica para condenar isso? Eu preciso? Não preciso. Intimidade é algo que revela cada um de nós. O nosso dinheiro revela quem somos. Muitos nós sabemos, olha, fulano é mesquinho pela condição, do jeito que ele está com o dinheiro. Você define uma característica da pessoa pelo jeito que ela está com o dinheiro. Fulano, do jeito que ele se dá com o sexo, você, se é uma pessoa mundana ou não. Se é uma pessoa reservada. Você consegue olhar para o caráter dela e ver muitas verdades em vários pontos pela forma dela lidar com esses pontos. E aí uma pessoa que está ali num relacionamento rápido, tem o seu momento ali íntimo, desculpa, essa pessoa logo que ela sair dali, ela não tem respeito, não tem história, não tem valor inserido em ambas as partes. Não, nada será preservado, não é o padrão de Deus. O nosso relacionamento, ele vai se dando, a gente vai se dando a conhecer o Senhor, a gente vai externando, a gente vai vendo a perfeição de Jesus, a maravilha dele, e eu vou vendo o tanto que eu sou pequeno, o tanto que eu sou falho, o tanto que eu sou pecador, e eu vou me projetando nele, para que a luz do Senhor reflita na minha vida, e eu alcance um coração sábio, uma vida firmada e estabelecida no Senhor. Nós precisamos entender que esse relacionamento, a luz da aurora vai brilhando até ser dia. Queridos, o Senhor, Ele quer revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos à medida que cresce esse relacionamento. O Senhor vai se apresentar cada vez mais. Queridos, o pastor Estevão Fernandes, que é um grande homem de Deus, gosto muito de ouvir suas mensagens, ele tem uma frase: orar tem mais a ver do que eu penso sobre Deus, do que o que eu falo para Deus. Vou repetir: orar tem mais a ver do que eu penso sobre Deus, do que aquilo que eu falo para Deus. Vamos entender isso? Quando eu me relaciono com alguém e eu me dou a conhecer para ela, é porque eu tenho confiança, conhecimento. Quando eu chego para alguém na igreja e compartilho alguma coisa, é porque eu estou confiando. Eu estou chegando num nível de relacionamento com alguém de confiança. Se eu me aproximo do Senhor, se eu me dirijo a palavra ao Senhor, quer dizer que eu reconheço que eu posso confiar.
não temos a loucura, o ser humano em sã consciência não vai revelar, não vai apresentar a Deus algo que ele não sinta seguro, que ele não sinta que Deus é poderoso para fazer, para cumprir. Deus entende? A nossa oração, ela diz de uma confiança, de uma intimidade. Vou exemplificar aqui, quer ver? Não desmerecendo. Hoje não pode não, mas amanhã pode, não, Jesus. Aqui não, carro zero. De 200 mil para mim está bom. Você me dá, cara? Eu sei que a condição do Gabriel hoje, querido, não vai dar. Eu vou me dirigindo ao Gabriel esperando que ele tenha condição de me dar isso hoje? Não. Porque eu conheço, eu tenho um relacionamento. Eu não vou esperar que isso ele possa realizar hoje. Mas eu profetizo, graças a Deus. Né? Queridos, se eu me direciono a alguém, é porque eu espero. Aqui o Gabriel ora por mim essa semana, que eu estou numa luta. Eu sei que ele pode orar. Entende? Porque eu me direciono e eu me compartilho, porque eu sei até onde eu tenho crido, até onde a gente pode. E não há nenhum outro nome que nos é dado, senão a Jesus, que nós sejamos salvos, que nós sejamos contemplados. A palavra de Deus nos fala que aqueles que se aproximam do Senhor, creem que Ele é galardoador, é abençoador, que Ele tem prazer de dar, de atender os que o buscam. Nós precisamos entender, Jesus vem ensinando, olha, aqueles que gostam de orar bonito, de fazer show, pirotecnia, esses já receberam a sua recompensa, o silêncio. Condenado. Mas eu e você, veja que o Senhor Jesus, ele muda, mas ao orar, entre no seu, não é mais assim, ó, entra no seu quarto, entra no seu. Ei, Gabriel, entra no seu quarto. Esther, entra no seu quarto. É um momento íntimo. Ah, mas meu quarto é compartilhado, eu fico no mesmo quarto que a Sara. Sara, de 8 da manhã às 9 é meu momento com Deus. Você dá licença, tranca a porta. Tranquilo, é o seu momento. Se apresenta diante do Senhor, chore, rasgue as suas vestes, se derreta na presença do Senhor, confia nele, se externe, se desnude diante do Senhor, porque Ele pode te recompensar, te abençoar, te curar, te sarar e fazer grandes coisas. Ele pode, Ele vai saber lidar com cada chuva. Com cada chuva. Verso 7, né? O verso 6 terminando, e ele lhe dará recompensa. Verso 7, e orando, não usem de vãs repetições, como gentios, porque eles pensavam que por muito falar serão ouvidos. Queridos, me perdoa, né? As pessoas que nos visitam, né? O Reginaldo está aqui, junto com a Júlia, sabe, eu sei, né, da vida deles com o Senhor, na igreja, são católicos, meu respeito a vocês. Mas imagina a história da igreja, de uma maneira geral, ela é feita de algumas coisas feitas em geral. Quando alguém erra, olha, você vai ter que rezar 500 Pai Nosso. A oração não é isso, não é se repetir. A oração não é algo que é para ser punitivo. Entrar na presença do Senhor é um momento que eu me dirijo a Deus, que eu falo ao Senhor, que eu falo com graça diante dEle. É algo que eu realmente estou num só coração com o Senhor. A oração é algo verdadeiro, é algo que eu tenho coragem de ser plenamente eu, com todas as minhas falhas, com todas as minhas dificuldades. Eu me apresento de uma maneira 100% diante do Senhor. Eu não vou me apresentar diante do Senhor sendo castigado por falar coisas
tão poderosas. Olha, como castigo, você vai fazer assim, assim, assim. Não, isso não é um relacionamento. Isso não traz, isso não edifica. Orar, falar com Deus, tem que ser algo de intimidade. Quando eu falo com a minha esposa, eu sempre estou falando com ela. Já viu que coisa constrangedora? Quando você tem o mesmo jeito de lidar com alguém que você ama, e você dirige essa mesma condição para outra pessoa, equivocadamente, você diz, opa, desculpa, o WhatsApp é um perigo. Oi, amor, não sei quanto, desculpa, deleta, foi sem querer, esse amor quer para outra, eu errei. Não é porque a gente tem o nosso jeito de nos apresentar para a pessoa que amamos. Isso precisa ser pleno, isso precisa ser verdadeiro. E orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Queridos, vejam, presta atenção aqui, fica tranquilo. Queridos, vejam que a nossa condição de falar com Deus, a gente pode orar de várias maneiras. A gente pode orar, foi tão bonita a abertura do culto. O Júlio aqui foi tomado pelo Espírito Santo e foi falando, e coisas foi vindo ao seu coração e foi falando. Mas a nossa oração, ela não pode ser num monólogo. Eu vou falando, eu vou esvaziando a minha alma, e eu vou falando de mim, eu vou falando, e eu vou falando, e eu não paro de falar. Eu preciso aprender a ouvir o Senhor. Quando eu estou conversando com a minha esposa, eu falo, e ela coloca a sua posição, e ela fala, e eu vou falando, e a gente vai ali conduzindo todo o nosso diálogo. Alisson, mas Deus é uma coisa assim, não é palpável, eu não vejo. Entenda, eu estou te falando, o objetivo hoje é aprender a orar como Jesus está aqui, voltando a nos ensinar. Então, quando a gente fala assim, fulano, olhe para nós, querido, não procure fazer oração bonita, só tenha os objetivos. Se você orar por enfermidade, você ora por enfermidade, não é por emprego, é por enfermidade. Se você vai orar para abençoar uma vida em uma área específica, ore por essa área específica. Nós precisamos entender e ver algumas coisas que são práticas. A nossa oração precisa ser inteligente, mas uma oração verdadeira, que sai do nosso interior. O verso 8 nos fala: não sejam, portanto, como eles,